ルフィは海賊王になる男だ。A primeira pergunta é do Vinícius Martins. Até então nunca foi mostrado um túmulo onde o corpo do Roger é resguardado. O que vocês acham sobre uma possibilidade do seu corpo estar em uma das câmaras criogênicas de Imo? E isso partindo da teoria de que ali seriam os túmulos que resguardam por algum motivo os corpos dos possíveis antigos Joy Boys ou os corpos de cada um da família D. Cara, excelente teoria, e a gente já fez um vídeo semelhante sobre isso, falando que cada uma das câmaras criogênicas que a gente vê na primeira aparição de In representam cada uma das famílias dos D. E sim, existe uma grande possibilidade de cada uma delas ser referente a uma das famílias dos D, e aqui estaria o chapéu de palha gigante seria dos Monkey D. Talvez na história existiram vários Joy Boys, ou várias pessoas candidatas a Joy Boy, e essas pessoas movimentaram ou bagunçaram o mundo de alguma forma. Roger com certeza é uma dessas pessoas, ele com certeza seria um candidato a Joy Boy, mas por algum motivo, por ele ter chegado cedo demais, ele não foi capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Mas só o fato de ele ter conseguido ser rei dos piratas e ser um grande empecilho para Insama e o governo mundial, já é o suficiente para dizer que ele pode ter sido sim um dos candidatos a Joy Boy do passado. E como foi o governo mundial que o executou, com certeza eles têm a posse de seu corpo, e eu não me surpreenderia nada se ele tivesse lá com Insama. E ainda indo um pouco mais além, o próprio governo mundial quis que Doflamingo desse um fim a Gecko Moria. Porém, como vimos, ele saiu vivo de Marineford. Será que o governo tinha interesse em, de alguma forma, reviver o Roger através do poder da fruta de Moria, ou até mesmo os antigos Joy Boys do passado? Nós não gostamos tanto assim dessa teoria, porque seria uma fuga fácil de roteiro e seria algo meio desrespeitoso para o Rei dos Piratas, mas nós acreditamos que o Oda possa sim fazer isso, por ele ter apresentado um poder tão específico como o de Moria. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E esse é mais um Supernovas Respondem, aquele quadro onde a gente pega as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram. Fazia bastante tempo que a gente não trazia um vídeo como esse pro canal, então resolvemos matar a saudade. E lembrando, o post ainda está lá no Instagram para vocês mandarem suas perguntas, porque provavelmente vai ter uma parte 2 desse mesmo vídeo. Então, sem mais enrolação, bora direto para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do JRDL. Ele falou o seguinte: será que veremos Vegapunk revelar que é possível comer mais de uma Akuma no Mi? Será que agora veremos personagens com poderes de mais de uma Akuma no Mi? Sobre o Vegapunk, a coisa que tá mais clara pra gente que vai aparecer na história é a explicação sobre a origem das Akuma no Mi. O próprio Oda já tinha dito em um SBS muito antigo de que quando um certo cientista aparecesse, a gente entender exatamente como funcionam as Akuma no Mi, e esse cientista, claro, é o Vegapunk. Esse SBS aconteceu mais ou menos ali em Thriller Bark, e o Vegapunk é citado pela primeira vez pelo Kobe lá em Water 7. Então a gente já tá esperando esse momento por muito tempo, e com certeza o Vegapunk é um dos pilares pra história de One Piece que o Oda sempre quis mostrar na história. Talvez a explicação que a gente tenha sobre as duas Akuma no Mi seja pro próprio Barba Negra e não para as demais pessoas. A gente ainda acha que essa regra de só uma Akuma no Mi ainda vai continuar, até porque nessa história mais personagens com duas Akuma no Mi seriam muito difíceis de lidar, e até para nós leitores ficaria um pouco confuso quem tem tal fruta. Então acho que o Oda não vai trabalhar novos personagens com duas Akuma no Mi, mas a gente vai entender como o Barba Negra conseguiu fazer aquilo. E outro detalhe é que no capítulo em que o Vegapunk aparece, o mais recente, 1061, ele tem uma fala muito interessante: talvez controlar os desejos primitivos seja impossível. Isso aqui é muito legal porque a gente sabe que o Vegapunk já tentou recriar a Akuma no Mi, e ele conseguiu, embora considere uma falha, que era a fruta do Momonosuke, e essa fruta era uma fruta Zoan. E como a gente sabe pelos Gorosei, as frutas Zoan carregam dentro de si uma vontade própria. E a gente descobriu também que o Luffy tem uma fruta Zoan, que é a Ito Ito no Mi modelo Nika. Então eu acho que nesse momento o Vegapunk ter aparecido, além de ser muito conveniente, é com certeza pro Oda explicar a origem da fruta do próprio Luffy. O Vegapunk foi envolvido com o Mads, que era aquele grupo de cientistas, e eles, mais precisamente o Vegapunk, descobriram um fator de linhagem. E esse fator de linhagem foi o que criou as Smiles. E também a fruta do Momonosuke, como eu falei anteriormente. Então pode ser que a gente entenda como é que existe uma fruta de um deus do sol ou de um guerreiro do passado, assim como também a Akuma no Mi do Sengoku e todas as demais Zoans. E é muito curioso que a gente tenha descoberto a fruta do Luffy em um arco, e no arco seguinte aparece o cara que vai explicar as Akuma no Mi. Então com certeza foi tudo planejado, e esses próximos capítulos vão ter muitas informações. E a próxima pergunta é do Asiane: poderia Vegapunk ser o homem com quem Caribou quer falar sobre as armas ancestrais, pois podem ser usadas em pesquisas científicas? Cara, excelente teoria, e eu acho que é bem possível que seja mesmo. Até porque nós tivemos a construção desse mini arco do Caribou desde a Ilha dos Tritões, e agora aparentemente vai ter a sua conclusão no arco de Egghead. Mas nós pensamos que está mais pra ser um vilão do que pra ser o Vegapunk. O Vegapunk em si não é uma pessoa do bem, propriamente dita, mas em One Piece o conceito de bem ou mal é bem relativo, até porque os piratas são os heróis dessa obra, entre aspas, e a marinha, que deveria proteger a todos, é a vilã. Mas nós não acreditamos que Vegapunk seja
um antagonista direto ao Luffy e ao Chapéu de Palha, até porque tem toda a questão das Akumas no Mi que ele vai ter que explicar, e eu acho que isso vai se dar num diálogo amigável e não numa guerra ou numa luta ou algo assim, e esse mini arco vai ser só pra explicar o que ainda não está claro na obra. Portanto, nós acreditamos que Caribou tenha sido enviado por alguém maior. Nós apostamos muito em Barba Negra porque ele é uma pessoa muito estratégica e com certeza ele estaria atrás das armas ancestrais, porque elas ajudariam diretamente ao grande sonho do Barba Negra, que é se tornar o rei do mundo, assim como Zebek foi. Mas nós ainda temos um pingo de dúvida sobre a possibilidade do Caribou trabalhar diretamente com Insama, claro, sem saber sua identidade, ou com o governo mundial. Até porque quando foi dito que eles iriam pra Mary Joyce, o Caribou demonstrou um pouco de medo ou receio, e aparentemente não é o medo simplesmente por estar indo até a base principal do governo mundial, e sim porque ele talvez saiba de algo. Mas a teoria é muito interessante, pode ser sim que o Caribou esteja se reportando diretamente ao Vegapunk, e seria muito interessante de ver a conclusão desse personagem e que ele, pelo amor de Deus, fique na ilha de Egghead e não prossiga a viagem com o Chapéu de Palha, porque ele tá quase se tornando um novo Mugiwara. E a próxima pergunta é do Felipe. Ele falou o seguinte: com supostas ligações entre o exército revolucionário e o Vegapunk, acham que tem chance de no atual arco termos um desenvolvimento dos revolucionários e até um encontro de Luffy com Dragon? Cara, eu tive pensando muito sobre isso pelas ligações que acontecem no próprio arco de Sabal, e a gente vai explicar o porquê. Como vocês sabem, a gente sempre fala nessa teoria que a gente trouxe aqui no canal, que a Grand Line se parece com um novo mundo. E isso ainda tá acontecendo. O ano pra gente era Thriller Bark por todas as ligações que os arcos têm. E isso não acabou em Egghead, porque em Egghead nós temos o contato com Kuma e o plano que Kuma teve através de Vegapunk para salvar os Chapéus de Palha daquela situação do Kizaru. E é também nesse arco que Kuma revela que é um dos revolucionários pro Rayleigh, e que curiosamente Bonnie também é introduzida na história, assim como todos os outros supernovas. A gente já falou isso até em live, mas é muito curioso que a Bonnie tenha tomado a mesma atitude que Kuma com os dois braços direitos dos reis dos piratas. Isso porque Bonnie acalmou o Zoro naquela situação e fazendo com que ele não matasse aquele Tenryubito, e Kuma também teve a mesma atitude com Rayleigh, que era braço direito do Roger, assim como o Zoro é do Luffy, falando que ele era dos revolucionários e que confiassem nele. Então sim, pode haver esse envolvimento. Eu não duvido que Bonnie tenha essa relação com os revolucionários, até porque ela aparece no Reverie e o objetivo dela era o mesmo que o Sabo, que era vingar o Kuma. E outra coisa muito interessante, pegando o gancho na pergunta do Álvaro, Bonnie pode ser uma filha ou algum parente próximo do Kuma. Isso aqui é muito legal, porque esses dias muita gente comentou sobre uma suposta teoria que pode se tornar realidade, que é um antigo rascunho do Oda sobre a Bonnie. Nesse rascunho tem uma pequena fala, um balãozinho de fala da Bonnie, que ela diz que vai se vingar pelo que fizeram com o pai dela. E como Bonnie e Kuma eram do mesmo reino, pode ser que Bonnie era uma princesa filha do Kuma, e ela foi atrás do Vegapunk para se vingar, ou para que Vegapunk reverta o que ele fez com o possível pai dela. Isso seria muito interessante e ligaria mais uma vez a Bonnie aos revolucionários. E se aquela nossa teoria sobre o ataque do Dragon e do Vegapunk contra o governo se tornar realidade, usando os PX e os Serafins da SSG, pode ser que sim, nesse arco a gente tenha muito envolvimento dos revolucionários. E a próxima pergunta é do Luiz Wallison. Com as referências bíblicas que One Piece tem, seria possível Oda ter baseado Joy Boy em Caim e Abel? Ou In teria matado Joy Boy por invejar a liberdade que ele tinha e que ele também queria para o mundo? Tamo junto, mano. Cara, tem um vídeo bastante interessante aqui no canal, que conta os paralelos da história dos Anunnaki com o mundo de One Piece. E dentro desse vídeo a gente fala bastante sobre exatamente esse assunto, da possibilidade de Joy Boy e Insama terem sido irmãos no passado. Eu pessoalmente gosto bastante dessa teoria e, cara, não me surpreenderia nada se o Oda tivesse realmente baseado essa história na história de Caim e Abel. Até porque, como nós sabemos e como esse vídeo aqui fala, o Oda se baseou bastante na Bíblia para escrever sua obra, e isso está bem claro, não precisa ser nenhum especialista no assunto para entender. Mas, cara, existe muita possibilidade que isso realmente tenha acontecido. Isso implicaria, claro, que Insama seja imortal, como muita gente teoriza. Ele pode ter sido o primeiro usuário da cirurgia perene, por exemplo, mas é uma teoria bastante viável. E é por isso que ele se preocupa tanto com o propósito herdado do próprio Nika, porque com certeza a única pessoa capaz de derrotá-lo é alguém que tenha o mesmo poder de seu irmão, o de trazer a liberdade absoluta para o mundo, que é justamente o contrário do que ele prega. Mas nós estamos pensando muito em fazer uma parte 2 das referências bíblicas que One Piece tem, porque são muitas e realmente não coube em um vídeo só. Então deixe nos comentários se vocês têm alguma sugestão para esse vídeo e se vocês querem ver ele aqui no canal. E a próxima pergunta é do Otaviano Silva. Ele falou o seguinte: que tipo de invenções, robôs, bichos, dinossauros, cantores de rock deve ter em Egghead, a ilha de 500 anos no futuro?
Cara, isso é uma pergunta bem interessante porque eu fico imaginando como é que vai ser essa ilha. Eu espero muito que não seja que nem em Punk Hazard, que era só uma indústria cheia de aparato científico só pra justificar que é uma ilha do futuro. Eu espero mesmo que o Oda use toda a sua criatividade nessa ilha, até porque ele disse uma vez que quando acabasse One Piece ele tinha vontade de desenhar um mangá focado em robôs. E a gente já viu no capítulo 1061, em um só capítulo, 2 robôs muito legais, que eram um tubarão e aquele robô que fica debaixo d'água que salvou o Sunny. Então, cara, eu imagino que vai ser muito legal e o Oda é muito bom em criar design de ilhas. E por ser 500 anos no futuro, eu fico imaginando que tipo de coisa o Oda pode guardar pro futuro da obra de One Piece, porque com certeza, como eu já falei anteriormente nesse vídeo aqui, o Vegapunk é um dos pilares que o Oda sempre quis colocar na história. Então pode ser que algo muito importante ainda apareça nesse arco, seja uma arma, seja uma nova tecnologia, ou até mesmo as possíveis Akuma no Mi que ele realmente conseguiu fazer. E inclusive aprender mais sobre o século perdido, porque a gente sabe que o Vegapunk já reproduz tecnologias do século perdido. Os PX e a SSG são reproduções daqueles robôs que tem na Lua, que são de 800, 900 anos atrás, então ele tá reproduzindo as tecnologias do século perdido. As próprias Akuma no Mi podem ser isso, já que ele também tentou reproduzir as Smiles. Então com certeza a gente não só vai ver muita coisa do futuro, como também do passado da história de One Piece. E a próxima pergunta é do Andy Line. O poder do Insama tem limite? Ué, ele perguntou só isso? Cara, excelente pergunta, uma pergunta bem abstrata inclusive, mas provavelmente ele tem um limite, até porque não faria sentido no mangá de um pirata que estica ter um personagem absolutamente onipotente. Ele sim tem uma visão além do alcance, ele tem um haki da observação extremamente apurado, provavelmente o mais apurado da obra, ele tem um poder de longo alcance absurdo, que é provavelmente o poder da Uranus, e que nós destrinchamos muito melhor nesse vídeo aqui, mas sim, o poder dele tem limite, até porque, e aqui vamos repetir algo que já falamos anteriormente, se o poder dele fosse ilimitado, por que ele não destruiu países como Wano, Zou e a Ilha dos Tritões, que continham um povo e as coordenadas para se chegar a Laugh Tale, que tem fortes conexões com o reino antigo? Isso é muito fácil de se perceber na obra, e é provavelmente por isso que o Oda guardou tanto esse personagem, para não expor as suas fraquezas e as limitações de seu grande poder. Provavelmente isso vai ser trabalhado mais a fundo no futuro, mas em algum momento nós vamos identificar qual é a fraqueza de Insama, e aqui eu arrisco dizer, a fraqueza de Insama pode ser a mesma de Thanos nos quadrinhos, e é a sua própria arrogância. Por ele pensar que ele é o Deus absoluto sobre tudo e todos e governar o mundo como se fosse um rei, é possível que ele não espere que alguém vá realmente derrotá-lo, até porque ele vive cercado pelos Gorosei e por todo o poderio do governo mundial, além de ter posse de um dos poderes mais destrutivos do mundo de One Piece, se não o mais destrutivo. Então essa arrogância pode ser o motivo de sua queda, assim como foi o motivo da queda dos dois Yonkous no arco de Onigashima. É isso que nós acreditamos, mas assistam esse vídeo aqui, onde falamos bastante sobre Insama. E a próxima pergunta é do Eric Leandro. Salve Supernovas, beleza? Salve, mano. Bom, a minha pergunta é a seguinte: acham que o Sabo conseguiu escapar de Lulucia vivo? Eu acho que sim, pois ele pode ter virado chamas e ido embora de lá, só que ferido. E a minha outra pergunta é: acham que nesse arco vai aparecer o próximo ou a próxima Mugiwara? Eu acho que o Sabo tá vivo porque o Oda não mata ninguém, já é a terceira vez que o Sabo morre na história. Mas a gente tem que achar um motivo pra isso, e um dos motivos que eu acredito é que o Sabo tava num navio já saindo de Lulucia naquele momento. Eu não acho que ele tava realmente dentro do país, ou se tava, o Oda vai ter criado um motivo muito específico pra ele ter fugido daquela situação. Porque por mais que ele seja um Logia e ele tenha sobrevivido aos tiros, ainda assim a ilha sumiu do mapa, então a ilha ficou em mar aberto. Então o Sabo teria caído direto no mar e ele ficar sem fôlego, enfim, a gente sabe que ele é usuário de Akuma no Mi. Então de alguma forma o Oda vai criar algo pro Sabo sair vivo, até porque o Sabo não morreria dessa forma tão rápida assim, não teve tanto foco, e pra personagens morrerem como o Sabo e Barba Branca, foi um capítulo inteiro, foi um contexto muito grande, uma cena muito bonita, então o Oda, pra realmente matar um personagem, ele dá esse foco, o que não aconteceu com o Sabo. E como eu já falei antes, tá todo mundo acostumado ao Sabo morrer e depois aparecer vivo, então com certeza ele ainda tá vivo sim. E sobre a sua, entre aspas, segunda pergunta, se vai aparecer um novo Mugiwara nesse arco, eu acho que não, a gente tá bem perto do final da história. Realmente o Mugiwara, entre muitas aspas, mais novo é Yamato, só que não tá no navio ainda. Eu ainda acho que ela vai aparecer antes que o Luffy vá a Laugh Tale, mas nesse arco em específico não, até porque a gente citar novamente aquela teoria sobre o novo mundo parecer com a Grand Line, Sabaody foi um arco bem pequeno, só pra gente ter algumas informações e ter aquela divisão de chapéus de palha, e assim seguir pra guerra. E na minha opinião, Egghead também vai ser dessa mesma forma. Não vai ser um mega arco, vai ser um arco mais contido, até porque a ilha não é tão grande assim. A gente vai ter muita informação sobre o Vegapunk e o Luffy vai partir para a próxima ilha no próximo arco. E se seguir a nossa teoria das ilhas, vai ser Elbaf, depois Laugh Tale e aí a guerra final de One Piece. E a próxima pergunta é do Lucas Tomás. Qual a possibilidade desse arco de Egghead ser uma preparação para um ataque conjunto à base do Barba Negra com a Marinha e os Chapéus de Palha, tornando-se assim uma God Valley 2.0? Ainda sobre Egghead, qual a possibilidade do Vegapunk ser algo parecido com uma consciência coletiva ou ainda como um Cyber Psycho Pass?
Cara, sobre a sua primeira pergunta, nós achamos que o arco de Egghead vai ser mais para adquirir informações sobre a obra que a gente ainda não sabe, do que para um desenvolvimento em si. Vegapunk é um cientista e não necessariamente um combatente ou alguma pessoa que vai lidar com uma guerra ou com uma batalha no futuro. Primeiro de tudo, precisamos saber quem ele realmente é. E isso se relaciona com a sua segunda pergunta, mas vamos por partes. Nós acreditamos que vai haver sim God Valley 2, inclusive é o cenário perfeito para uma luta entre Luffy e Barba Negra numa ilha onde só tem os dois bandos deles, sem interferências externas, mas não vai ser agora, provavelmente, porque o Oda deixou bem claro que o cientista que irá aparecer na obra irá explicar a origem das Akumas no Mi, e provavelmente é só isso que ele fará, não somente com as Akumas no Mi, mas com os mistérios do mundo que a gente ainda não sabe. E após Egghead, aí sim que o Luffy e seu bando vão começar a trilhar os passos para enfrentar Barba Negra e Insama, que provavelmente são os dois últimos vilões de One Piece. Sobre a sua segunda pergunta, nós gostamos muito da ideia de uma consciência coletiva, é algo que seria revolucionário em One Piece, que sempre foi uma obra mais pé no chão, com uma ambientação mais medieval ou das grandes navegações, mas nós gostamos um pouco mais da ideia de que ele seja realmente um cientista velho e inteligente ao ponto de construir vários androides com consciência própria que se autodenominam Vegapunk pelo simples fato de pertencerem ao seu criador. Seria clichê, mas eu acho que o Oda com certeza vai conseguir dar uma personalidade única ao personagem e vai fazer a gente se apegar a ele de alguma forma. Mas é claro, não descartamos a possibilidade de uma consciência coletiva e isso seria muito incrível de ver em One Piece. E a próxima pergunta é a do Thiago. Como você imagina uma batalha científica de Vegapunk e Franky? Isso a partir das teorias que já vimos sobre os dois cientistas. Cara, isso seria insanamente bom, e isso finalizaria, entre aspas, o que o Oda fez com o Franky no time skip. Durante o time skip ele ficou na ilha de origem de Vegapunk e ele trabalhou em um dos laboratórios do grande cientista. E a tecnologia que ele usa hoje, tanto no seu próprio corpo quanto no próprio Sunny, pode ter sido em grande parte inspirada nas tecnologias do Vegapunk. De certa forma, o Franky seria até um pupilo, um aprendiz do cientista. E ver uma batalha científica entre os dois, que não seria simplesmente porradaria, como sempre acontece em One Piece, mas usando grande parte da tecnologia e do conhecimento científico dos dois, seria insano. Mas eu imagino algo como eram as batalhas entre Sherlock Holmes e seus oponentes. Se vocês já assistiram algum de seus filmes, vocês sabem que ele planeja todos os seus passos antes de atacar, e quando seu oponente é inteligente o suficiente, ele faz o mesmo. Então fica uma batalha de intelectos antes da batalha física, e eu queria muito ver isso em One Piece. E Vegapunk e Franky são os personagens perfeitos para fazer isso. Mas comentem aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer nessa ilha e quem vocês acham que é o Dr. Vegapunk. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e comentar esse vídeo para nos ajudar aqui no YouTube, e se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. É por lá onde vocês ficam sabendo de tudo antes de todo mundo, e mandem suas perguntas ali no post do Instagram, que nós vamos fazer uma parte 2 desse vídeo e pode ser que vocês apareçam. E é isso, galera. Valeu! Valeu!